questão número 7 é uma equação trigonométrica? Não, ele quer que você calcule essa expressão aqui, ó. Se cosseno de x sobre cosseno de y mais seno de x sobre seno de y vale menos 1, calcule o valor de S. S é essa expressão aqui. Então, logo de cara, a gente vê aqui o seguinte, olha, tem denominador aqui que não pode se anular, né? Cosseno de x, seno x, e também tem seno de y e cosseno de y. Eles não podem ser zero. Sendo assim, nem o x nem o y podem estar... Eles não podem estar na fronteira entre dois quadrantes, né? Então, o x e o y não podem estar nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Para você não ter nenhum denominador se anulando. Tá. Agora, ele deu essa condição aqui, uma relação entre x e y, e pede para que você calcule essa expressão aqui. Vamos olhar essa expressão, cosseno de x sobre cosseno de y. Mais seno de x sobre seno de y. Isso é igual a menos 1. Você reduzindo todo mundo aqui ao mesmo denominador e somando essas duas frações, isso aqui vai ficar... Aqui vai por seno de y e aqui vai por cosseno de y. Isso vai ficar assim. Seno y cosseno x mais seno x cosseno y dividido por seno de y cosseno de y. Isso é igual a menos 1. A gente pode passar esse seno de y cosseno de y para cá. Para o segundo membro, multiplicando, vai ficar menos seno de y cosseno de y. Então, essa aqui é equivalente a essa primeira relação. A gente pode transformar isso aqui em seno de x mais y, né? É a mesma coisa. Essa expressão do primeiro membro é isso aqui, seno de x mais y. Seno de x mais y é igual a menos seno y cosseno y. E isso é só o que a gente pode tirar dessa primeira expressão aqui. Então é para você calcular essa expressão S, temos que trabalhar em cima disso, né? Então a gente tem que calcular essa expressão S. Seria bom juntar isso tudo aqui, né? Mas tem um camarada aqui me atrapalhando. Aqui tem cosseno de 3y e seno de 3y. Seria melhor ficar só com x e y, né? Então vamos lembrar das fórmulas de cosseno de 3y e seno de 3y. Você se lembra dessas fórmulas? Vou deduzir rapidinho aqui. Que mané, fiz tudo com x, hein? Aqui era y. Tá bom. X. Então tá aqui a fórmula para o cosseno de 3x. Agora para o seno de 3x... Então tá aqui as fórmulas do cosseno de 3x e para o seno de 3x. Se você souber isso aqui decorado, melhor ainda, né? Mas se não souber, deduz aqui na hora da prova rapidinho. Eu deduzi as fórmulas aqui como cosseno de 3x e seno de 3x, mas aqui na expressão aparece 3y, né? Então é só usar essas fórmulas aqui, só colocar y no lugar de x. Então, substituindo o cosseno de 3y e o seno de 3y de acordo com essas fórmulas, essa expressão S vai ficar assim. 3 cosseno y
mais o cosseno de 3y. O cosseno de 3y vai ficar isso aqui, ó. Cosseno de 3y é 4 cosseno ao cubo de y menos 3 cosseno de y. E aqui essa fração está com o denominador cosseno x. Aqui vai cortar, né? Corta esse com esse. Aqui vai acontecer a mesma coisa. 3 seno y menos seno de 3y. Essa expressão aqui, colocando o menos na frente e colocando o y no lugar de x, vai ficar então 4 seno ao cubo de y. É menos, vai virar mais aqui. E aqui vai ficar menos 3 seno y. Isso está sobre seno de x. Aqui vai cortar também o 3 seno y. Então só sobrou isso aqui. Essa expressão S resultou em 4. Pode botar 4 em evidência. Vai ficar cosseno ao cubo de y sobre cosseno x. E aqui seno ao cubo de y sobre seno x. Então, essa é a expressão S que a gente tem que calcular. A gente vai ter que mexer nessa expressão, usar identidades trigonométricas, né? Para ver se simplifica alguma coisa. Olha só, essa expressão S tem aqui um denominador seno x, cosseno x, né? Quando você juntar, você vai ficar com um numerador mais complexo do que isso. Vamos ver se a gente consegue mexer nessas expressões aqui para ver se aparece no numerador seno x, cosseno de x, para cortar aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmembrar esse cosseno ao cubo como cosseno vezes cosseno ao quadrado. Então eu vou escrever cosseno ao cubo de y como sendo cosseno de y que multiplica cosseno ao quadrado de y, que é 1 menos seno ao quadrado. Isso está dividido por cosseno x. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos desmembrar esse seno ao cubo como seno de y vezes seno ao quadrado de y, que é 1 menos cosseno ao quadrado de y. Isso está dividido por seno de x. Então vamos continuar mexendo nessa expressão aqui. Agora podemos somar essas duas frações. Vamos reduzir ao mesmo denominador. Aqui vamos multiplicar numerador e denominador por seno de x. E aqui a mesma coisa com cosseno de x. Então isso aqui vai ficar 4 vezes, ó, seno de x vezes cosseno de y. Vamos deixar indicado aqui. E daqui vai sair cosseno de x vezes seno de y. Calma que ainda não acabou. Ainda tem isso aqui, ó. Cosseno y, seno ao quadrado de y vezes seno de x. É, só que vai ficar menos, né? Cosseno de y, seno ao quadrado de y vezes seno de x. Aqui vai ficar exprimido, ainda tem isso aqui, menos seno y, cosseno ao quadrado de y, vezes cosseno x. E ainda tem aqui um denominador seno x, cosseno x. Agora, essa expressão seno x, cosseno y, mais cosseno x, seno y, isso aqui é o seno de x mais y. Que a gente tem até uma expressão para ele aqui, né? Saiu dessa condição. Vamos deixar isso aqui anotado?
Seno de x mais y é igual a menos seno x cosseno y. É igual a menos seno x cosseno y. Tá, agora olhe essa expressão aqui que está exprimida. Nós temos também aparecendo aqui coisas que a gente pode botar em evidência, né? Olha só. A gente tem aqui cosseno de y e aqui também tem cosseno de y. E aqui temos seno de y e também tem seno de y aqui. Então, nessa expressão toda aqui, nós podemos escrever assim. Vamos reescrever tudo? E agora nós temos aqui menos... Olha só quem pode ser colocado em evidência aqui. Temos cosseno de y, seno de y. Aqui também tem cosseno de y, seno de y. Então vamos colocar em evidência. Seno y, cosseno y. E quem é que vai ficar aqui dentro dos parênteses? Bom, vai sobrar um seno de y e um seno de x. Então, seno de x, seno de y. E aqui, quem é que vai sobrar? Vai sobrar um cosseno de y e um cosseno de x. Cosseno de x, cosseno de y. Pronto. Fechou aqui o colchete. Ó, seno de y, cosseno de y é a mesma coisa que isso aqui, né? Só que com sinal trocado. Então a gente pode colocar em evidência o seno de x mais y. Vai ficar assim. 4 seno de x mais y. Aqui seno x, cosseno x. E aqui dentro dos colchetes a gente vai ficar com 1. Ó, não esqueça que isso aqui menos seno y, cosseno y é igual a seno de x mais y. Então quando a gente colocar em evidência, vai ficar o mais aqui. Mais essa expressão. E essa expressão aqui é o que, hein? Cosseno x, cosseno y, mais seno x, seno y. Isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é a fórmula do cosseno da diferença. Então a gente pode colocar essa expressão aqui, que está sublinhada de amarelo, como o cosseno de x menos y. Cosseno de x menos y ou cosseno de y menos x dá no mesmo, porque o cosseno é uma função par, né? Então olha só como é que está ficando a nossa expressão totalmente diferente da original, né? E o que a gente pode fazer agora com esse 1 mais alguma coisa? Não dá para simplificar nada, mas agora vamos lembrar dessa outra relação aqui, ó. Então olha só, a gente quer simplificar essa expressão aqui. Temos que transformar tudo em produto dentro do possível, né? Quanto mais produtos eu conseguir colocar aqui, melhor. E essa expressão aqui é uma soma, né? 1 mais cosseno de alguma coisa. Vamos transformar isso aqui num produto? Lembrando dessa formulinha aqui, ó. Que é o cosseno de 2θ? Cosseno de um ângulo dobrado. Isso aqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Que você pode transformar o seno em cosseno ou o cosseno em seno, né? Alguma coisa que vai simplificar. O que fica mais fácil aqui é você transformar todo mundo em cosseno de θ. Então vamos pegar esse seno ao quadrado e trocar por 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Agora a gente junta, dá 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Passando esse 1 para cá, vai ficar cosseno de 2θ mais 1 é a mesma coisa que 2 cosseno ao quadrado de θ. Essa identidade vai ser útil aqui nessa expressão, porque nós temos 1 mais cosseno de alguém. E quem é 1 mais cosseno de alguém? Eu vou escrever só essa parte. Essa parte aqui, ó, é 2 cosseno ao quadrado da metade do ângulo. Então isso aqui é 2 cosseno ao quadrado da metade desse ângulo, x menos y sobre 2. Então essa expressão é igual a essa. Então vamos reescrever a nossa expressão S. Isso aqui está valendo. E esse colchetes aqui vamos trocar por isso. Vai ficar o seguinte. Não melhorou nada, tá ficando cada vez pior, né?
Olha só, aqui a gente tem x menos y sobre 2. E aqui não está sobre 2. Vamos mexer nessa expressão seno de x mais y para aparecer x mais y sobre 2. Lembrando dessa formulinha aqui. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Então, se você tem aqui seno de x mais y, você pode escrever esse seno de x mais y como 2 seno de x mais y sobre 2 cosseno de x mais y sobre 2. Então, essa expressão vai ficar assim. Aqui temos 8. Seno desse ângulo vai ficar 2 vezes o seno de x mais y sobre 2 cosseno de x mais y sobre 2. Aqui ainda tem cosseno ao quadrado de x menos y sobre 2. E ainda tem esse denominador aqui, seno x, cosseno x. Para que eu fiz isso? É para usar a fórmula de transformação de produto em soma. Olha só. Olha só, você tem aqui seno de um ângulo e cosseno de outro ângulo. Tem fórmulas de transformação que você pode usar aqui. Por exemplo, quem é seno de A vezes cosseno de B? Seno de um ângulo vezes cosseno de outro ângulo. Isso aqui pode ser obtido assim. Você faz o seno de A mais B. Isso aqui é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Faz a mesma coisa com A menos B. Então, faz o seno de A menos B. Vou botar aqui em cima, seno de A menos B. Bom, seno de A menos B, você vai ter aqui também seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Quando você somar isso com isso, esse seno B cosseno A vai cortar, vai ficar isso aqui, ó. Seno A cosseno B. 2 vezes. Então, o seno A cosseno B é a mesma coisa que 1/2 do seno de A menos B somado com o seno de A mais B. Você pode usar isso aqui, porque você tem aqui seno de um ângulo e cosseno de outro ângulo. Então, se você pegar esse seno e esse cosseno, um desses cossenos, que aqui tem 2 fatores, você pode substituir por isso. E aí, quando você fizer o A mais B e o A menos B, você vai ter x e y, vai cortar um monte de coisa aí. Agora, você ainda tem aqui um cosseno de x mais y sobre 2 e ainda está sobrando um cosseno de x menos y sobre 2 aqui. Então, a gente tem que encontrar uma fórmula para cosseno A, cosseno B. A fórmula para o cosseno A, cosseno B, você consegue assim. Você pega o cosseno de A mais B e soma com cosseno de A menos B. Quanto é que vai dar essa soma? Cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. É a fórmula do cosseno de A mais B. E o cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Quando você somar os dois, esse seno A, seno B vai cortar, você vai ficar com 2 vezes cosseno A, cosseno B. Sendo assim, o cosseno A, cosseno B, que é o que você quer calcular aqui, vai ficar 1/2 da soma desses 2 cossenos, ou seja, do cosseno de A mais B com o cosseno de A menos B. Formulinhas para você lembrar, né? Se você esquecer, você pode deduzir na hora. Não se desespere. Então, nós temos aqui produtos desse tipo. Olha só, eu vou pegar esse x mais y e vou pegar esse x menos y aqui. Esse seno e esse cosseno. Então, isso aqui vai ficar, repete essa parte, 16 sobre seno x cosseno x.
E aqui esses produtos. Bom, primeiro a gente tem um produto desses dois. Seno disso, cosseno disso. Quanto é que dá isso mesmo? Isso aqui é um meio do seno da soma mais o seno da diferença. O primeiro menos o segundo. Presta atenção aqui que o sinal leva em conta. Função seno é uma função ímpar. Se você errar a ordem aqui, você erra o sinal desse seno. Então tem que ser o primeiro menos o segundo. Se eu estou fazendo, então, alguém menos alguém, então o primeiro alguém, quer dizer, o primeiro alguém seria o x aqui, né? Então prestar atenção para você não errar. Então o produto desse seno por esse cosseno vai ficar 1/2. E aqui eu vou ficar seno da diferença mais o seno da soma. A diferença entre esses dois aqui, a diferença isso menos isso, diferença isso menos isso, vai ser x mais y sobre 2 menos x menos y sobre 2. Quanto é que vai dar isso? Vai dar y. E aqui eu somo com o seno da soma deles. A soma deles vai ficar x mais y sobre 2 somado com x menos y sobre 2, vai ficar x. 1/2 seno y, seno x. Agora a gente ainda tem mais dois fatores aqui para levar em conta. Tem ainda aqui esse fator cosseno x mais y sobre 2 e tem um desses fatores aqui que eram dois iguais. E aí eu vou usar essa outra fórmula. Essa fórmula aqui. Então isso aqui vai ficar 1/2 cosseno da soma mais o cosseno da diferença. Então vai ficar cosseno da soma desses ângulos. A soma desses ângulos é x. E o cosseno da diferença, isso menos isso. Isso menos isso vai dar y. Bom, continuando aqui. Aqui a gente tem 1/2 e 1/2 vai dar para cortar aqui com esse 16. Vai ficar 4 sobre seno x cosseno x. E agora essa expressão, eu vou ficar com essa soma desses dois senos multiplicado pela soma desses dois cossenos. Vou ficar com 4 termos. Vai ficar seno y cosseno x. Mais seno y cosseno y. Aqui a gente tem seno x cosseno x. E aqui a gente tem seno x cosseno y. Tá quase terminando, hein? Olha só. Olha só, seno y cosseno x mais seno x cosseno y, a gente tem isso aí já pronto, né? Isso aqui é o seno de x mais y, que é igual a isso. Então isso aqui mais isso é o seno de x mais y, que é igual a menos seno y cosseno y. Então eu vou tirar esses dois aqui e no lugar deles eu vou colocar menos seno y cosseno y. Mas olha só, você tem aqui também o seno y cosseno y. Então isso aqui vai cortar. E só sobrou o quê? Seno x cosseno x. E esse seno x cosseno x que sobrou sozinho aqui dentro desse colchete, ele vai cortar com esse seno x cosseno x que está aqui embaixo. Então, no fim das contas, essa expressão deu 4. Então a nossa expressão S deu 4. Olha só. Fazer uma questão dessa aqui é igual você andar num labirinto com a luz apagada. Porque quando você faz uma substituição trigonométrica, você não deixa a expressão mais simples. Você deixa ela diferente. E você não sabe que caminho você vai tomar. Não existe nenhuma regra matemática para você saber qual é o caminho que você vai tomar. Por exemplo, eu cheguei rapidamente nessa situação aqui. Mas eu demorei muito a passar daqui para diante.
Ou seja, eu cheguei rápido nessa expressão aqui, mas eu demorei para ver, por exemplo, essa transformação de produto em soma aqui, que macetosa acabou cortando tudo aqui e ficou só o 4. Então eu recomendo, para que você não fique fazendo na hora da prova esse jogo de adivinhação, e aí você vai perder muito tempo, pode ser que você não consiga chegar até a solução, ou pode ser até que você consiga, mas perca muito tempo. É uma questão de sorte, né? De você escolher o caminho certo. Porque as transformações trigonométricas não fazem a expressão ficar mais simples. Quando o problema é algébrico, é só você ir simplificando. Ela vai ficando uma expressão cada vez menor, até que você chega num resultado mais simples possível. Mas trigonometricamente isso não acontece. Às vezes você mexe na expressão, ela fica mais complicada, e que sorte, é mais complicada, mas dá para simplificar aqui. Nem sempre você consegue enxergar isso. Então, no caso dessa questão aqui, uma questão desse tipo, eu recomendo que você deixe para o final. Faça as questões nas quais a solução está mais clara, o caminho que você toma está mais claro, é só uma questão de fazer conta. Mas aqui não basta fazer conta, você ainda tem que dar sorte de adivinhar qual é a transformação que você vai fazer, tá? Então, a minha recomendação é que esse tipo de questão você deixe como última questão a fazer na prova. Lembre-se que a prova tem 10 questões, no caso da discursiva, né? E você não tem que acertar as 10. Então, até se você tiver uma questão que você não consiga fazer, manda brasa nas outras 9. E você vai conseguir lá os pontos que você precisa para passar. Se sobrar tempo, aí você vai na questão doida.